Ora bem, então agora uma palavrinha muito rápida sobre a questão dos doces. Deixa-me cá pôr aqui o meu cronómetro para a gente não se atrasar muito. Isto às vezes uma pessoa depois distrai-se. Bom, ahm, parar, relógio. Ahm, o problema dos doces e dos adoçantes na diabetes é um problema, enfim, toda a gente conhece, não vale a pena. Claro que os doces são a grande tentação que a gente tem, todos nós gostamos disto, não é novidade para ninguém, é muito bonito, é muito apelativo. Claro que o problema dos doces é aquilo que a gente sabe para toda a gente, em termos calóricos, deslipidémicos, não mata à fome, como sabem, o açúcar de início até faz comer mais, tudo isto. Pior do que comê-lo é bebê-lo, já iremos falar, mas ao longo, desde que há humanidade, que se comem doces, faz parte da humanidade. Mas é nas festas, é nos momentos sociais. O grande problema é o dia-a-dia. Não se come doces no dia-a-dia, come-se doces quando há festa. E no caso de um diabético, pela questão do índice glicémico, nunca em jejum, mas já que tem que comer, ao menos que seja como sobremesa, pela razão que eu expliquei, que lhe vai baixar o índice glicémico. E, obviamente, só pode comer doce um diabético que ande com a glicémia minimamente controlada, porque se o gajo anda descompensado e se mete a comer doces, já lá vamos, ainda é pior. E, de facto, é um dos graves problemas da nossa sociedade, é que a gente vivemos intoxicados em açúcar. Pior do que o açúcar comido é o bebido. Eu nunca resisto a mostrar este gráfico. Com o passar dos anos, as indústrias vão modificando o teor de açúcar, mas isso é uma brutalidade. E açúcar bebido tem muito mais índice glicémico do que açúcar sólido. Portanto, ao menos aqueles que têm zero terão outros tipos de problemas, fosfatos, massa óssea, etc., mas pelo menos não têm o açúcar. E como eu disse atrás, nós vivemos intoxicados em açúcar por dois pontos de vista. Vocês reparem, alimentos que a priori não são doces, as barras de cereais, o ketchup, os leites achocolatados, os cereais de pequeno almoço, 15% às vezes no cornflakes, os refrigerantes, para não falar das bebidas e das sobremesas. E ainda, quando nós fizermos a sessão da leitura de rótulos, convém que não se esqueçam que nem sempre está escrito açúcar ou sacarose. Estão escritos muitas vezes estas terminologias à esquerda, que quer dizer rigorosamente a mesma coisa. Sem literacia não há hipótese de se ter saúde. E depois metam uma coisa na cabeça: açúcar é sempre açúcar, seja ele branco, cor de burro quando foge, mascavado, às riscas ou aos quadradinhos, que é a população acha, doutor, mas eu como mascavado, também não é 100% açúcar, é 99%, não mesmo, eu como mel, também não é 100, mas é 80, e já vimos atrás até que o mel tem um índice glicémico maior, portanto, é conversa. A frutose também não é inocente, porque a frutose tem outros efeitos, embora não precise de insulina para ser metabolizada, e por isso havia de antes a ideia que o diabético podia comer frutose à vontade, porque não tem impacto na insulinémia, mas tem uma panóplia de alterações metabólicas que também não têm interesse nenhum para a saúde em excesso. Frutose apenas a que está na fruta que a natureza produziu, porque a natureza é sábia, e não aquela frutose que enche os soft drinks. Não vou comentar este slide com pormenor por uma questão de tempo, que as pessoas usam. Portanto, o que é que a gente está a beber? Olha, eu detesto água, eu tenho que beber qualquer coisinha que tenha sabor. Ora, para não ser álcool e para não ser açúcar, primeira coisa, cuidado com os sumos naturais nos diabéticos, porque têm um índice glicémico brutal, para além da caloria. Eu costumo sempre dizer que a fruta fez-se mais para ser comida do que para ser bebida. Isto é muito importante. Muito importante. Então o que é que a gente bebe? Águas com sabores diversas, deixam lá as frutas de dentro, da manhã, da noite para a manhã seguinte, como se fazem os hotéis, e misturam com o que querem, com canela, sem canela, com pepino, sem pepino, com salsa, sem salsa, e pronto, e infusões e chazinhos diversos, que não é chá é só do camélia sinensis. Mas as pessoas chamam chás, infusões todas, de hortelã, disto, daquilo, de oliveira, e quentinho, fresquinho, como quiserem, escusam de beber açúcar, escusam de beber sal. Desculpa, álcool. E põe-se a questão a este propósito dos adoçantes. Os adoçantes, como sabem, têm estado na ordem do dia. Primeira coisa,
qualquer substância que dê sabor doce é adoçante. O açúcar também, teoricamente. Há adoçantes que também são hidratos de carbono e que também têm calorias, embora tenham um maior poder edulcorante que o açúcar e, portanto, acabam por engordar menos porque se usam em menor quantidade, mas têm valor energético, os que estão à direita, e os que não têm, que são sintéticos. Têm dois grandes problemas. Primeiro, não suportam elevadas temperaturas e alguns deles até com o calor elevado libertam compostos químicos pouco saudáveis. Portanto, não é para fazer bolos com adoçante para ir ao forno com adoçante ou bebidas para ir ao forno com ou ao fogão com adoçante. Ponto número um. Ponto número dois. Tem havido uma série de controvérsia sobre o poder oncogénico deles. Ora, como podem calcular, havendo tantos diversos, a capacidade oncogénica de uns há de ser diferente de outros e, portanto, não se pode estabelecer regras gerais igual para toda a gente. Portanto, eu diria que se nós enfim, agarrarmos à evidência que está publicada, o que a gente sabe é o seguinte: vocês podem ocasionalmente, de uma forma não excessiva, prefiro isso do que uma elevação escusada da glicémia. Se vocês amanhã vão fazer um trabalho de grande concentração e, olha, como eu, para mim o café para mim não é um prazer, é uma fonte de concentração quando tenho que fazer uma coisa difícil. Se eu fosse diabético e precisasse do café às 10h30 em estômago vazio, eu já sabia que se pusesse um pacote de açúcar, aquilo tem um índice glicémico, com certeza que poria um adoçante. Mas é assim, quando o rei faz anos, não há problema nenhum. Como uso regular, como faz a juventude e os gordos, que é nos refrigerantes e tal. A gente sabe, e eu trago-vos aqui publicações deste ano, do verão deste ano, 2023, as tomadas de posição, os statements, como se diz em inglês, da Organização Mundial de Saúde sobre os riscos oncogénicos e cardiovasculares do excesso de aspartame, que é o mais usado. Mas reparem, não estou a falar para às vezes, estou a falar do uso regular e todos os dias beber bebidas com esses adoçantes, etc. Isso, de facto, aumenta a oncogenicidade. Ainda mantendo este vídeo, vamos ver o ponto número 4, que é a única situação da vida em que um diabético precisa mesmo de açúcar. Eu não vou falar muito de hipoglicemias aqui, porque vocês já estão bem educados na vossa diabetes e estão carecas de saber como é que se trata a hipoglicemia. Mas mostro-vos este slide como forma de homenagem a essa extraordinária instituição nacional de cana na Europa, que é a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que está sempre a fazer novas publicações. Esta é uma delas que está na net e que vocês podem descarregar, é a última que eles fizeram sobre a hipoglicemia. Eu aposto que vocês conhecem isto bem, que já vos foram educados nesse tema, não vou gastar muito tempo para não perder, para não ultrapassar o meu limite de tempo da sessão, mas quero chamar a atenção porque muita gente faz uma confusão gravíssima, reveladora de ignorância. Quer dizer, basta pensar para perceber que é estupidez. A hipoglicemia não é, eu sublinho a palavra não, a hipoglicemia não é uma complicação da diabetes. Por definição, a diabetes cursa com hiperglicemia, não com hipo. A hipoglicemia é uma complicação da terapêutica da diabetes, que é diferente. A diabetes não dá hipoglicemias, dá hiper. A hipoglicemia surge quando, em dado momento, a dose de insulina ou de alguns fármacos que pertencem a um grupo que a gente chama de sulfonilureias estão em excesso. Portanto, é uma complicação da terapêutica. E que resulta de eu ter insulina a circular que me foi prescrita a contar com um dado padrão alimentar de frequência de refeições, de não estar X horas sem comer, etc., e eu saltar essas refeições ou fazer um esforço físico mais intenso que não compensei. Bom, eu não vou gastar, como digo, muito tempo na hipoglicemia. Se quiserem, mas vocês podem descarregar isto da net, eu não preciso vos mandar. Também não vale a pena gastar muito tempo no seu reconhecimento, estou certo que vocês conhecem bem. Os primeiros sintomas e sinais são da estimulação do sistema nervoso simpático, depois é que vem o sofrimento cerebral e depois os grandes síndromes neurológicos podem chegar ao coma se até lá ela não for corrigida. E é aqui que a gente precisa de comida doce. Mas não é doce, não é bolos, não é fatias de pão de ló, nem colheres de mousse. É açúcar puro. Porque
Se o açúcar vem misturado com proteína e com gordura desses doces, vai-me embotar, vai-me disfarçar o controle da hipoglicemia. E, portanto, para a próxima vez, o organismo já lhe responde pior e já não dá estes sintomas intensos que é bom que dê de alarme e quando o doente dá por ele, já está a cair no coma. Portanto, hipoglicemia surgida tem que ser rapidamente tratada. E a maneira rápida de tratar é conforme o valor, ou 2 ou 3 pacotes de açúcar, medir a glicemia 15 minutos depois, repetir ou não, se ela já atingiu 70, e depois então fazer a refeição lenta hidrocarbonada. Para quem tenha interesse, saiu também muito recentemente na revista da Sociedade Portuguesa de Diabetologia esta tomada de posição para o tratamento da hipoglicemia, mas isto agora é para pessoal de saúde, porque não é o doente que sabe injetar glucose hipertónica na veia. Eu costumo dizer que a glucose hipertónica, que ainda é mais eficaz e mais barata que o glucágon, é para o pessoal de saúde que sabe picar veias, o glucágon é para a família do doente, quando não lhe sabe picar veia e não tem ali à mão no parque de automóveis um drogadito que ajude a encontrar a veia para picar a glucose. Pronto. Então, eu vou parar outra vez este vídeo aqui e vamos fazer como há bocado, daqui a 2 minutinhos eu volto e vou pôr este vídeo a gravar. Então, até já e já volto daqui a cerca de 2 minutos.